E aí, pessoal da terceira série, vamos aí a mais um assunto da nossa aula, um novo conteúdo. Novo, nem tanto, porque você já conhece esse assunto, é um assunto bem recorrente. Vocês lidam com esse assunto aí constantemente. Tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade com isso aí. Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre termos ligados ao verbo, tá? Isso aqui é a parte um ainda. O que nós vamos tratar agora não vai acabar aqui, porque ainda vamos finalizar na parte 2. Mas para que a gente estuda os termos ligados ao verbo? Porque a gente tenta simplificar a relação que existe entre os termos que estão associados ao verbo, tá certo? Então, nós iniciamos aqui com os verbos não significativos, né? Quais são os verbos não significativos? São aqueles verbos que não têm relação com a ação, e sim com a relação de um estado ou uma mudança de estado em relação ao sujeito. E existe, então, essa conexão do verbo com a sua característica, com a característica do sujeito, então. Então, por isso que a gente chama verbo de ligação, tá? E aí eu tenho um exemplo aí que diz: as crianças pareciam revoada de passarinhos, tá certo? Então, tem um verbo parecer que vai fazer referência a crianças, tá? E a referência se dá em associar crianças a revoadas de passarinhos. Então, essa relação liga a característica do sujeito a ele. Por isso que o verbo parecer, neste caso, é um verbo de ligação, tá certo? E os verbos significativos são os verbos que vão denotar uma ação expressa, tá certo? Essa ação ela pode tanto ser mental quanto física. E nós vamos ter aí os verbos significativos como os transitivos e os intransitivos, tá? Então eu tenho um exemplo que diz o seguinte: se é do mato, amance. Trabalhou, descanse. Se tem festa, dance. Se está longe, alcance. Então, todos esses verbos destacados aqui são verbos significativos porque são verbos que vão denotar algum tipo de ação ou pelo menos a mentalização da ação. Tudo bem, então? E os verbos intransitivos, já iniciando aí nos verbos significativos, a gente já está careca de saber que verbos intransitivos são aqueles verbos que não exigem complemento, que a sua predicação já encerra nele mesmo, tá? Por quê? Porque a ideia desse verbo é uma ideia completa, tudo certo? E aí eu tenho um exemplo aí que diz: os turistas saltaram de paraquedas. Então a gente observa o verbo saltar, ele não vai existir nenhum tipo de complementação, porque a ideia de saltar já se encerra nela mesma, tá? Eu gosto de pensar o seguinte, que os verbos intransitivos, eles só têm como referência o próprio sujeito, ele o resultado da ação de um verbo intransitivo só se dará sobre o sujeito. Mas por quê? Quem que vai saltar? Os turistas vão saltar, certo? Ou seja, a ação de saltar vai determinar somente turistas, né? Vai refletir somente em turistas. Então, por isso que o verbo saltar é um verbo intransitivo. E aí muita gente podia até errar aqui, porque acha que este de paraquedas seria um complemento do verbo saltar. Mas, na verdade, isso não é um complemento. Isso aqui é um adjunto adverbial, que é uma outra situação que nós vamos estudar nos termos ligados ao verbo parte 2 aí, tá certo? Então, vamos adiante. E os verbos transitivos, contrário ao verbo intransitivo, eles vão necessitar de uma complementação porque eles não têm, na verdade, uma predicação somente na ideia que ele passa. A ação do verbo transitivo vai exigir um complemento, porque vai existir uma interferência dessa ação sobre algum objeto. Então, por isso que eles são chamados de verbos transitivos, tá?
E aí eu trouxe aqui como exemplo, o povo ama o prefeito. Nossa, que amor, né? Isso é um amor para mais de anos aí, né? Por que que isso é um verbo transitivo? Porque a ação, ou este verbo que denota uma ação, né, de amar, ela não se encerra nela mesma. E ela também não só reflete no sujeito. Existe uma necessidade de saber quem que o povo ama, tá certo? Por isso que ele é o verbo transitivo, tá bom? E dentro desses verbos transitivos, nós temos os transitivos direto e indireto, tá certo? A gente sabe que os transitivos diretos são aqueles verbos que a sua complementação não exige uma preposição. Então, eu tenho um exemplo aqui: a mãe comprou sorvete para o filho. Então, o verbo comprar, a relação dele com o objeto não exige preposição, tá certo? Ou seja, é uma relação direta ao complemento, por isso que é chamado de verbo transitivo direto e o seu complemento como objeto direto. E o verbo transitivo indireto já é o contrário, ele vai exigir uma preposição para manter essa relação de transitividade aí. Então, eu tenho exemplo: todos gostam de viajar. Então, o verbo gostar, ele exige essa preposição. Você não consegue conjugar esse verbo sem o uso dessa preposição. Você vai ter um problema de regência se você não usar a preposição para complementar o verbo gostar. Tudo certo, gente? Aí nós temos aí algumas coisas que já são particularidades aí, tá? Que alguns se incomodam, que já pensam o seguinte: nossa, se é um objeto direto e não exige preposição, por que que ele é preposicionado? Tem algumas situações que os objetos diretos vão ser preposicionados só pelo fato de dar ênfase a alguma expressão. Então, eu tenho um exemplo aqui. Ele ama a todos. Tá? A gente sabe que o verbo amar é um verbo transitivo direto, que não exige preposição. Mas a gente percebe que vai existir uma preposição aqui para complementar essa relação aqui. Isso aqui é uma relação de realce. Por isso que se põe essa preposição. Mas mesmo assim, o verbo transitivo direto amar não vai deixar de ser transitivo direto. Mas o seu objeto vai ser chamado de objeto direto preposicionado devido à presença dessa preposição aqui. Aqui, comida, pizza, já é outra situação. A gente sabe que o verbo comer, ele também é verbo transitivo direto, ele não exige preposição, porque quem come, come algo ou alguma coisa, mas aí surge essa preposição aqui, tá certo? E o que que isso quer dizer? Isso que quer dizer uma questão de como se fosse partitivo. É uma relação partitiva de um todo. Que todo é esse? A pizza. Quando a pessoa fala comida, pizza, quer dizer que ela não comeu a pizza toda, e sim uma fatia dessa pizza. Então, a ideia de coisa partitiva vai se dar pelo uso da preposição aqui, nessa relação com o verbo transitivo direto comer, tá bom? E elipse do objeto, a gente sabe que elipse é quando a gente só compreende o que está sendo falado pelo contexto, né? A coisa fica subtendida pelo contexto. Então, eu tenho aqui um exemplo que diz: comi demais na festa ontem. Aqui não está dizendo o que comeu, tá certo? Por quê? Porque vai ficar subentendido que essa pessoa comeu comida na festa, né? Mas por uma relação estilística, se usa nesse caso aqui a elipse do objeto, então, tá certo? Objeto pleonástico, ele vai acontecer quando existe uma retomada do objeto dentro da mesma oração. Aí eu tenho um exemplo: aquele livro eu o vendi na internet. Ou seja, eu tenho o objeto que está representado por este pronome oblíquo o, porque quem vende, vende algo ou alguma coisa, tá?
E o que foi vendido? O livro, representado por este objeto pleonástico aqui. Tudo certo, gente? Tranquilo? E a topicalização do objeto vai ocorrer quando a gente joga o objeto para o início da oração. Não tem segredo. Por mais que esse nome seja meio estranho, assustador, nossa, topicalização do objeto é muito tranquilo. Se você observar que existe uma inversão da ordem direta, onde o objeto vai para o início da oração, então nós temos a topicalização do objeto. Eu tenho um exemplo aqui. De feijoada, eu gosto. Perceberam que existe uma inversão da ordem direta aqui? Então, neste caso, eu vou ter uma topicalização do objeto, que no caso aqui vai ser de feijoada. Tudo certo? Então, pessoal, eu deixo aí essa atividade da página 40 aí com vocês, tá? Realizem essa atividade. Eu nem vou falar para vocês voltarem o vídeo para reassistir, porque esse conteúdo ele já está bem batido. Eu sei que vocês já entendem esse conteúdo, então a gente não precisa mais tratar desse assunto. Faça essa atividade e no próximo vídeo a gente corrige aí. Então, um abraço e até a próxima aula.